Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um Assuntos em Pauta com o Eduardo Miranda. E os convidados de hoje é o nosso presidente da OMHD, né, Eliseu, e dona Jael, vice-presidente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Carlos Eduardo. Agradeço a oportunidade de estar aqui expondo a todos a OMHD. Agradecemos também essa grandiosa oportunidade que foi concedida para a gente poder levar ao público que está nos assistindo do outro lado da tela todas as informações ao qual o nosso amigo Eduardo vai nos falar, nos pedir, e a gente vai esclarecer para cada cidadão. Bem, Eliseu, vamos começar então o nosso programa de hoje com a pauta o que é a OMHD, porque muitas pessoas não sabem. É a mesma coisa que direitos humanos? Como funciona a OMHD? Não, a OMHD ela é totalmente diferente dos direitos humanos. Ela veio para o humano direito. Ela trata todos os humanos, né, de maneira civil e dentro da lei, tanto na saúde, quanto na educação, quanto em todos os direitos que o ser humano tem dentro da nossa lei magna, né? Então, a gente sempre procura ver o que o cidadão precisa, tá? Ah, eu estou precisando de algo lá na área da saúde. Então, nós vemos o que ele precisa, como agir, como nós podemos ir até esse cidadão e explicar da melhor forma possível e atendê-lo, né? Este é o nosso papel, o papel que os direitos humanos deveriam estar fazendo e não faz. Certo. Então, no caso, vocês são a parte contrária. Vocês ajudam o outro lado da moeda, podemos dizer assim. Direitos humanos geralmente cuida mais da parte prisional. Vocês cuidam, por exemplo, da família do policial, da família das pessoas que realmente precisam de ajuda humanitária, é isso? Isso, Carlos Eduardo. A gente atinge lá aquelas pessoas onde muitas vezes os prefeitos, os vereadores, as pessoas não dão a mínima, né? Aquele braço estendido, aquele ponto lá onde ninguém vai, né? E principalmente a família dos policiais, quando, né, um policial é atingido, os direitos humanos vão lá e diz que não pode bater naquele que fez, enfim, o fato. Mas nós atendemos as pessoas que estão de bens, a família do policial, a família de todos, aqueles que precisam realmente, dentro da lei, e são cidadão comum, cidadão que precisa, cidadão que a gente tem que esclarecer. Porque muitos cidadãos não sabem qual é que é a lei. Qual é que é o meu direito? Eu quero isso, mas eu vou ter que pagar para isso. Sendo que na saúde o teu direito vai muito além do que o SUS pode te dar. Então, eu trabalho bastante nessa parte da saúde e eu digo para vocês, a gente tem muito mais direito do que a gente imagina. E eles não esclarecem essa dúvida para nós. Eles não esclarecem qual direito realmente que tu, Carlos Eduardo, como cidadão, tem dentro de um SUS, digamos assim, né? E que é a saúde básica ali. Que muitas vezes falta máquinas e as pessoas acabam morrendo por causa disso. Então, é um descaso, né? Digamos assim, a parte da saúde. E é mais ou menos isso. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Então, vamos, né, tirar a curiosidade das pessoas que devem estar nos assistindo. Eles Sim. devem estar curiosos com uma situação de vocês. Por exemplo, nós temos muitos problemas na área da saúde. Vocês Sim. também... Bastante. Vocês também abrangem a saúde, provavelmente. Tudo que seja lei do cidadão. Por exemplo, vamos lá, um cidadão está uma senhora de 65 anos, ou um cidadão está na UPA, por exemplo, o dia todo, 4, 5 horas lá. Eles podem acionar vocês? Pode. Sim, podem nos acionar. Porque, na realidade, se é emergência, ele pode ficar até 40 minutos esperando. Se é urgência, é 20 minutos. Mas isso vale? Vale. É lei. Tem que. É, lei. mas... É lei dentro do Estatuto do Idoso. A Mas lei 10.741. Mas consegue ser suprido isso pelos hospitais? Consegue. Chamando a gente, consegue. Inclusive leito. Às vezes eles não têm leito num hospital para outro. E semana passada, até posso contar para ti, semana passada eu estava em Nova Petrópolis ajudando a minha mãe. E me veio uma denúncia, né, de uma pessoa que estava precisando, de uma criança que estava necessitada e precisando de uma transferência. Estava há 13 dias, a criança tinha 13 dias de vida
Ele não conseguia um leito em Porto Alegre e a criança precisava fazer uma cirurgia do coração. E o HU não tinha este leito, não tinha o cardiologista certo para fazer esse tipo de cirurgia. E eles não tinham como transferir a criança. Eu mandei um e-mail para lá e pedi, dentro da lei, para eles mudar essa criança, porque aí entra o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Entra esse estatuto aí, algumas leis lá que eu coloquei no e-mail e pedi para eles a providência dentro de 12 horas. Isso era meia-noite e pouca, porque foi a hora que a menina me ligou, eu já entrei no e-mail e já mandei, o e-mail da OMHD. Eram 10h30, o pai estava dizendo que estava dentro da ambulância, tá? Com essa criança, indo a Porto Alegre. Então, eu te digo assim, ó, funciona. Só a gente querer. É só você, cidadão, querer e vir para o nosso lado. Porque juntos, nós vamos conseguir construir algo mais forte. Quanto mais pessoas se unirem a nós e souber do que a gente é capaz, do que você tem o seu direito, você pode, você é uma pessoa que tem que ser ouvida, você pode ir muito além. Eliseu, uma pergunta para ti como presidente, né, da OMHD. Sim. O que é o OMHD? Nós temos só a sigla, né? Para o pessoal entender. O que quer dizer isso? A OMHD quer dizer a Organização Mundial dos Humanos Direitos. Né? Mundial. Então quer dizer que a gente abrange todo o território brasileiro, né? Juntamente com outros países que também a gente estende esse braço de solidariedade, né, dentro da organização, levando os direitos de cada cidadão brasileiro e cada cidadão, né, que vive, cada ser humano que tem o seu direito. Que nem nós temos aí a ONU, né, a gente sabe para que fins trabalha a ONU, né, e a gente não vê muito resultado com relação. Então a Organização Mundial dos Humanos Direitos foi criada em prol disso, trazer qualidade de vida para as pessoas, né, através das leis, que é os seus direitos, assim como nós todos temos direitos, né, e muitas vezes são desrespeitados. E a organização ela veio para ajudar e apoiar o cidadão nessa questão aí dos seus direitos, que são muitas vezes, né, negligenciado. As pessoas vão procurar o seu direito, é enrolado, aquelas coisas, né, que acontece aí o dia a dia. Sim, e como começou? Vocês começou em que estado? Começou aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, não. Começou em Manaus, né? E ela tá desde 2018 já. E Então é recente. Oi? Então é recente, né? É recente, mas a gente tem bastante trabalho já que foi feito, né? Inclusive nós estamos em 17 estados dentro do território brasileiro. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós estamos em 6 ou 7 municípios, né? Que são pessoas que trabalham para a organização, que são os delegados que a gente tem, né? Dentro da organização, e que atuam fazendo esse tipo de trabalho que a gente faz aqui. O comando fica aqui na região, no município de Canoas, né? Onde a gente destrincha todas as diretrizes para os outros trabalharem também, fazer um bom trabalho com eficiência e atender a população na medida do possível e conforme as leis que demandam aí para cada um deles. Eu sabendo que vocês estariam presentes, né, eu fui pesquisar mais. Teve um caso não muito distante, até recente, em Canoas, na questão do hospital da Ubra, se eu não me engano. Sim, o caso do ar-condicionado? Isto. Eu recebi uma denúncia de um bebê e de uma senhora que estava sem ar-condicionado. Ela não estava positivada no Covid e não poderiam entrar com um ventilador lá naquele dia. E daí a gente reuniu todos os nossos delegados e fomos até lá. E o rapaz lá da ouvidoria não queria deixar a gente fazer o registro da situação e nem registrar os outros. Inclusive foi chamada a guarda municipal para nós e a polícia militar, né? No entanto que quando no final fomos conversar com ele, o policial militar que estava lá nesse ato, e ele disse assim para nós: não, vocês têm total nosso apoio, porque vocês estão aqui reivindicando algo que o cidadão precisa, né? Estávamos lá dentro, no mesmo dia, até a mãe do bebê que estava lá me solicitou, ela disse assim para mim: Jael, em poucas horas eles mudaram todo o hospital, porque não tinha, só numa parte, metade do hospital HU tinha ar-condicionado e a outra metade não. Eles remanejaram todos eles e colocaram na parte que havia ar-condicionado. Inclusive os bebês, os idosos, as pessoas acenavam, até tá no YouTube ali, né, essa reportagem, as pessoas acenavam para nós pedindo socorro, e foi um descaso, né,
mas nós entramos na situação para resolver. É assim que nós agimos, né? Nós não pegamos nenhuma causa para deixar de lado, nós entramos para resolver. Por isso eu digo, se tiver alguma pessoa aí nos ouvindo nessa nossa reportagem aí, venha conosco fazer parte dessa grande equipe, porque quanto mais pessoas souberem dos seus direitos, dos seus deveres e dos seus direitos, muito mais a gente vai crescer, né? E estamos fazendo um trabalho de formiguinha hoje, né? Que nem o nosso presidente falou, nosso comandante aí, e trabalhamos de formiguinha, mas somos muito gratos a Deus por ter nos escolhido por esse trabalho, porque o mais gratificante, Carlos Eduardo, não é tu saber que a pessoa foi atendida só, mas é tu ver o rosto da pessoa, a pessoa chegar em ti, te dar um abraço, dizer assim, ai, muito obrigada por ter salvado a minha mãe, muito obrigada por ter salvado a minha filha. Isso é muito gratificante. E eu acho que a gente amar o próximo é a melhor coisa que tem. Belo. Esse é o trabalho que nós fizemos. Sem contar, Carlos Eduardo, que eu vou te dizer que a gente não recebe nada por isso. Não recebemos nada. Quando veio isso até nós, em 2019, final de 2019, nós abraçamos essa causa, porque é o que a gente já fazia, né? Só que não tínhamos um nome. A gente só fazia por fazer. E hoje nós temos um nome, Humanos Direitos. É aqueles que vão atrás dos direitos de qualquer um que é civil, qualquer pessoa civil, né? Que é eu, que é você, que é o presidente, qualquer pessoa que está nos escutando aí, é civil, e ela pode e deve ir atrás dos seus direitos. Aí, qualquer situação. Em qualquer situação. Vocês cuidam de todas, abrangem Toda Secretaria qualquer... de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, estou com um problema no meio ambiente lá em Nova Petrópolis e creio que vou resolver essa semana. Mas, que nem eu te digo assim, a gente tem que ir atrás, né? Se a gente não for atrás e bater de frente com o sistema, porque é um sistema isso, é um sistema e a gente tem que bater de frente, né? Aqueles que às vezes pedem para nós apoiá-los, a gente tem que bater de frente com esses mesmos. Por quê? Porque eles vão entrar. E aí depois que entrar, muitas vezes eles se esquecem da gente, né? Então eu sempre digo, eu apoio, mas eu também cobro. Me diz uma coisa, uma curiosidade pessoal minha. Vocês não têm fins lucrativos, vocês não têm salários, vocês não ganham. Não mas ganhamos vocês isso. fazem todo o papel, por exemplo, do Conselho Tutelar Sim. nas cidades. Sim, inclusive, deixa eu te falar um pouquinho, então, do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar de Canoas, já tirei 15 crianças, de pessoas que maltratavam as crianças, que o Conselho não conseguia chegar até eles. Por quê? Porque o Conselho tem que avisar. Nós, dos Humanos Direitos, não precisamos avisar. Nós estamos lá para ajudar em qualquer área. Então, eles nunca vão imaginar que nós vamos, né? Aí, tô entregando tudo, né? Mas, enfim, isso é muito importante para que todos fiquem sabendo que nós sempre estaremos de olho em tudo. E, na verdade, a situação a gente está vendo no decorrer do dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente vê uma senhora querendo atravessar um semáforo e aí, muitas vezes a gente vê que tem lugares que carros não param, tipo numa rotatória, tem, né, a faixa de pedestre. A gente para, desce, auxilia, atravessa aquela senhora, né, dando os direitos dela que ela tem, né, de ir e vir, dessas questões. A gente cuida muito dessas crianças que estão na rua, às vezes sem pai, sozinho. Hoje a gente sabe que muitas vezes crianças somem, são raptadas, né? Então a gente está sempre de olho, porque daí tu tem aquela coisa, né, que tá no sangue da gente tá observando tudo o que acontece ao redor da gente. Então a gente começa a ter uma visão diferente das coisas. Né? E começa a entender que os nossos direitos não podem ser violados. Eles têm que ser totalmente, né? Tanto nós, como eles gostam muito de cobrar, nós temos que, né, respeitar os direitos que são impostos a nós. Mas nós também temos os nossos direitos que tem que ser respeitado. E é o que nós fizemos. Nós fizemos com que eles entendam também toda a parte que é a executiva, lá, vereador, prefeito e outras, deputado e assim por diante, que nós, cidadão, nós colocamos eles lá. Eles estão lá porque nós, né, indicamos eles para fazer um bom trabalho, um bom andamento no nosso município, no nosso estado e assim por diante. Então, nós temos direito de cobrar. O problema é que a sociedade hoje, ela esquece dos seus direitos, na verdade. Acha que assim, deixa, né, vamos deixar passar, vai melhorar o ano que vem, e assim a gente vai nesse processo, Dudu.
Então eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que entender que hoje, né, a gente antes andava sozinho, né, com as próprias pernas, procurando seus direitos. Hoje nós temos uma organização que auxilia o cidadão nisso. E nós trabalhamos por amor à camiseta. Nós trabalhamos porque nós queremos ver o bem do próximo, né, dessas questões de direitos. Pois é, o governo, geralmente, municipal, estadual, federal, eles mandam recursos para muitas Bastante. instituições, né, que fazem praticamente o trabalho de vocês, mas não porque vocês abrangem tudo. Isso. Saúde, habitação, qualquer coisa vocês abrangem. Vocês não recebem essas verbas? Não, não já, recebemos. já estivemos com muitos vereadores, muitos deputados, mas ninguém nos acolheu. Ainda ninguém nos acolheu. Se tiver alguém aí que queira nos acolher, estamos à disposição. Será que não é porque vocês, de repente, assustam? Na verdade a gente assusta bastante, Dudu. Pode Porque, ser. na verdade, se vocês abrangem tudo, né? Saúde está um caos, não só aqui em Porto Alegre, não só na cidade de vocês, Sim. não só no interior do estado. Então, isso, se vocês forem atrás dos problemas da saúde, vocês acabam prejudicando muitas pessoas. Então, de repente, não seria por isso? Botar uma picada aí pra... Creio que não. É. Creio que não, porque eu acho assim, é que aquele que faz um bom trabalho, ele vai querer nós do lado. Porque ele vai ver todos os furos daquele UPA lá que não tá atendendo, que tá deixando aquela senhora 40, 50 minutos ou 4 horas, que nem você falou. Que vereador que não quer nós do lado. Que prefeito que não quer nós do lado. Aquele que não faz corretamente o que é para ser feito. Entendeu? Aquele que faz corretamente o que é para ser pra feito, vocês. aquele que Poder faz público. corretamente o que é para ser feito, vai querer nós do lado. E são poucos os que estão do nosso lado e nos abraçam. Mas ainda tem. Só que aqueles que não fazem correto, eles não vão querer estar do nosso lado e nem ver os problemas que nós levamos. Porque, na verdade, eu vejo muito, né, nas redes sociais, no jornalismo, a questão do Conselho Tutelar, né? Muitas vezes eles deixam passar muitas situações. Como vocês disseram, vocês têm acesso liberado, até mesmo, eu acho que na comunidade, né? Sim. Bastante. Mas até mesmo que o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, geralmente, você é por votação. Você Sim. escolhe os conselheiros. Muitos eu estou vendo aí em vários municípios com denúncias contra conselheiros tutelares. Várias cidades, né? Várias cidades, vários conselheiros com alguns problemas Sim, bem muitos. radicais. E aí eu digo, vocês fazem o mesmo papel deles e de graça. É isso? Sim. Ou até às vezes melhor. Melhor. Na realidade a gente, digamos assim, né? A gente Não tô direciona. botando ninguém abaixo, tá? Lógico. Mas o meu trabalho tem que ser valorizado. Eu faço melhor do que um conselheiro. Faço melhor, sabe por quê, Carlos Eduardo? E você que tá me escutando aí. Eu vou atrás das duas situações. Eu não escuto só o pai que levou a criança lá, dizendo que tem maus tratos. Não, eu não vou. Eu vou escutar também a mãe. Muitas vezes o pai chega com álibi que a mãe fez maus tratos com a cabeça da criança pronta. E a criança às vezes tem 8, 9, 7 anos. O que uma criança vai dizer para um pai que diz assim, tu tem que chegar lá e dizer que a tua mãe é ruim? O que teu filho diria? Fica para vocês a pergunta aí. O que seu filho diria? Não, o conselheiro vai lá, assina o papel e deixa pro pai, mas não sabe se o pai é um perverso ou não. Não sabe qual foi a história daquela criança. Por que ele pegou aquela criança? E muitas vezes em horário de escola. Sem a mãe saber, sem nada, entendeu? Eu não, eu vou atrás. Eu vou atrás dessa mãe, eu vou atrás desse pai. Por que os dois estão deixando a criança à mercê? Eu investigo os dois lados. Essa é o nosso papel. E esse seria o papel do conselho tutelar, que não faz. Em nenhuma cidade é difícil um conselheiro tutelar. Até hoje, de todas as coisas que eu já vi, dos problemas que já veio para nós, se tiver uma conselheira que nos atendeu muito bem em Canoas, que eu não lembro o nome dela agora, não quero falar para não pecar, não trouxe escrita, mas tenho nos autos lá, tudo escrito nas nossas denúncias, e foi uma única conselheira que nos atendeu desta forma.
Eu acho que respondi tua pergunta, né? E bem respondido, né? Exatamente. Ela veio com tudo pronto, até Tudo parece que a certo. gente elaborou, né? Mas não. Não, mas é que tá tudo aqui, é tudo que eu faço, né? Então não isso tenho são coisas que a gente que... faz. Pois que sair, né? é uma pergunta, por exemplo, o que acontece? Às vezes, né, não querendo desvalorizar o trabalho de vocês, ou do conselheiro, Sim, ou claro. de outra situação, é que é o seguinte, vocês fazem de graça, sem salário algum, do bolso de vocês, Sim, acho que deve ser exatamente. assim, Exatamente. né? Vocês vão até aquela família, vocês cuidam, zelam por aquelas crianças, Na verdade, a gente faz todo um levantamento, né? cara? um levantamento de graça. De E graça. acompanhamento. E acompanhamento. E Coisa que o Conselho Tutelar deveria fazer. O acompanhamento porque eles têm psicológico. toda a Eles têm toda estrutura para toda fazer. É toda carro, estrutura. é o poder, Exatamente. né? Sim. Judiciário. Exatamente. É complicado. É. E muitas vezes não fazem. Simplesmente preferem lavar as mãos e entregar e deu. É isso. Até teve um caso que aconteceu com 2 menininhos, né? Isso. E só para ter uma ideia, era o padrasto, né? E a mãe. E essa mulher, eles o mundo das drogas, né? Então tinha os 2 menininhos e o padrasto botava esses 2 para trabalhar. 2 menininhos, um era de Não lembro a 6, idade, 7, 8 anos por aí. E botava eles para trabalhar. O que aconteceu? A gente recebeu essa denúncia, né? Para te ter uma ideia. A gente recebeu essa denúncia, quando essa denúncia chegou para nós fomos lá para verificar a situação dessa família. E quando nós chegamos lá, esta família estava passando por uma dificuldade. Então, o primeiro impacto que nós tivemos foi olhar as crianças e priorizar as crianças. Pô, tá faltando isso, A isso, isso. necessidade que eles estavam, né? Isso, na necessidade que eles estavam. E aí o que aconteceu? A gente acabou levando cesta básica, gás, né? Fazendo todo o processo para ajudar aquela família. Mas a gente não sabia até então qual era a situação tanto do padrasto como da mãe. Então aí foi que nós começamos. Aí a Jael, a delegada, começou a fazer um levantamento. E aí foi onde que a gente acabou descobrindo que ela pegou os dados do padrasto, puxou a ficha dele, juntamente com a Polícia Civil, que nós temos o apoio também da Polícia Civil, da Brigada, Guarda Municipal aí, que nos ajuda e nos auxilia, né, nessas questões aí, que a gente quando precisa, eles estão sempre ali para nos apoiar. E o que aconteceu? Foi pego esse... Só abrir um parênteses. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ela tem que apoiar qualquer cidadão. Não é só nós dos humanos direitos. Qualquer cidadão. É qualquer cidadão sem nome, sem nada. Ele tem que apoiar e ponto final. Só um parênteses, tá? Isso. Mas daí nesse momento o que aconteceu? Ela deixou... fez todo o levantamento e acabou descobrindo que o cara era foragido. Entendeu? Era um padrasto, botou as crianças a trabalhar. E um dia a situação que ela estava passando, aí é que vem aquela questão que eu falo, que quando a gente está na rua, a gente está vendo tudo. Tudo que acontece ao nosso derredor. E ela deu uma casualidade que ela estava na rua e viu esses 2 menininhos. E o padrasto tinha pedido para roubar cerveja num caminhão. E aí já tinha acionado a brigada e deu um tumulto ali, né? E ela chegou lá e falou, explicou toda a situação, que nós já estávamos cuidando dessa família, a gente já estava observando. E a conselheira, né, que é do Conselho Tutelar, entrou em contato com ela e disse, Jael, muito obrigado. Porque faz mais de anos que tentando pegar essa família e não consegui. E nós conseguimos. Sem contar que eu consegui um vídeo deles na rua pedindo, de casa em casa, né? Dinheiro, vendendo bala, enfim. Daí eu disse pra ele, mas pra que é? Pro leite de vocês? Ele, não, pro pó. Então, assim, a gente às vezes não nota o que tá acontecendo do nosso lado. E tanto eu, como tu, como você que está aí olhando, é nosso dever, como cidadão do bem, olhar para todos os lados. Não só, a minha família, o meu lado, né? Achando que isso não vai acontecer, mas né? o lado dos outros também. Acontece. Então a gente tem que estar sempre, né, visando essa questão de entender que... Sabem, vou botar um parênteses aí, que é a minha opinião pessoal, né? Como eu digo, é a minha opinião pessoal, né? Sim. Que eu acho que... Por quê? Eu acho que o conselheiro tutelar, já que nós estamos nesta parte de criança, adolescente, eu acho que o conselheiro tutelar, ele trabalha menos, não é todos. Eu acho que tem algum conselheiro bom, né? Eu conheço uma conselheira, né? Sim. Uma. Eu conheço Entre uma. todos, pelo menos né? um, né? Uma, né?
Porque eu tive alguns casos que necessitei do conselho. Então, Sim. eu tive uma que me ajudou muito, né? Não vou falar o nome dela. Vou sim, porque o programa é meu, eu que decido o que eu falo, né? Que é a Rose de Estância Velha, né? É uma grande pessoa que vê pelo lado da criança, né? Sim, claro. Né? Então, o que eu penso? Vocês, de repente, trabalham mais porque, além de vocês não terem, né, salários, vocês trabalham por amor. Exatamente. Exatamente, por amor. Muito conselheiro tutelar, ele está ali pelo quê? Pelo Pelo salário. salário, porque eles foram eleitos E pelo colaborar. povo. Exatamente. Na verdade, E- a eleição pelo povo geralmente transforma o ser humano. Exatamente. Exato. Mas uma coisa eu te digo, eles são eleitos pelo povo e muitas vezes eles fazem o povo esperar horas para resolver um pequeno problema. Que é fácil de se resolver. E aí eu te digo assim, ó, muitas vezes não estão nem em horário, estão em horário de serviço e não estão presentes no local. E aí, o que tu me diz? Cadê o poder público em cima deles? Cadê os vereadores fiscalizando tudo isso? Cadê o prefeito fiscalizando tudo isso? E vocês fiscalizam os vereadores? Sim, vocês se não tiver que fazem? fiscalizar, a gente vai atrás. Se ele estiver cometendo uma falha, Nós vocês vamos atrás. denunciam. Sim, esse é nosso dever. Esse é nosso Não dever. só humanos direitos, mas o dever de todo cidadão. É. Porque se eu tô vendo o erro, eu ficar sentado reclamando lá na minha cadeira, em casa, olhando televisão, não vai adiantar. Tu tem que ir pra rua, tu tem que vestir a camiseta e tu tem que bater de frente. Lutar pelos teus direitos, né? Nós todos temos que lutar. Tu não sai todo dia pra trabalhar? Então por que não lutar pelo teu direito? Ah, mas o povo botou ele lá. Mas pega as falhas, joga na mídia. Pega perto das eleições, começa a jogar na mídia perto das eleições para o povo relembrar, porque o povo ele esquece. O povo ele esquece daqueles que fazem o mal e aqueles que fazem o bem também. O povo esquece. Agora grava e bota na mídia perto das eleições. Quero ver eles se explicarem. Todos os furos nós temos que guardar Todos. para um dia colocar e eles verem que a gente não é simplesmente uma pessoa. Eu não estou dizendo nós, os direitos humanos, fizemos isso. Não, não é isso. É qualquer cidadão. A organização veio para ajudar, inclusive ajudar os vereadores, os prefeitos. Auxiliar eles, né? Auxiliar porque eles não veem. O povo lá da ponta, muitas vezes eles não veem, eles não estão nem aí para aquele povo. E daí, na época de eleição, eles vão lá e dão uma cesta básica, dão alguma coisa. Entendeu? Vão lá, fazem um saneamento, um esgoto. É muito fácil. Corta uma graninha lá numa praça. É muito fácil pinta uma isso. praça. Ô, esse é o vereador. Ah, fez a praça. Vocês são sempre assim? Só. Sim, Sempre sou. batem de frente. Vai. sempre bato A de gente frente. cobra... Acho que eu sou, entre todos os É. nossos, né? Mas ela cobra Todos os bastante. nossos associados, acho que eu sou a pior. Porque eu não pego nenhum problema na minha mão que não vá ser resolvido. Isso. Todos você resolve. Se alguém Todos. agora lá, Tiver estiver precisando. lá precisando de uma cirurgia, Vai lá, me chama, me Chama, liga leva que eu pra vou cima. resolver. Levamos pra cima. Não tem problema que não seja resolvível. Teve um caso em Nova Petrópolis que nós chamamos o... O prefeito esteve na casa lá do morador 7 horas da 7 manhã, horas da manhã. por causa de uma rua. Porque eles não faziam há 5 anos. Sem Eu, em nós. 20 dias, fiz todo o levantamento, que é um levantamento, fiz tudo o que tinha que ser feito e entreguei na prefeitura. Ele foi até às 7 horas da manhã, 7h15, ele chegou na casa do idoso. E aí ele achou que ia pressionar esse idoso, né? E eu me levantei e fui na lei. E disse, não, a lei tal, né? Porque eu não sou advogada, tá, pessoal? Eu só estudo as leis, porque eu gosto de ler. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, se todo mundo fizesse isso, se Ou todo não mundo tinha tirasse ficado 10 minutos do seu dia, saísse do WhatsApp, Facebook, Instagram e fosse ler as suas leis, os seus direitos, os seus deveres, o mundo não tava como tá hoje, Carlos Eduardo. Exatamente. Isso tu pode ter certeza. Porque é aquela história, né? Quanto menos informação tu tiver, né? Menos direito tu tem. pois é. Então, estamos chegando ao fim. Infelizmente, tudo que é bom É. dura pouco. dura Que pouco. pena, né? Mas pena. eu digo assim pra ti, Carlos Eduardo, uma outra oportunidade, Vai eu venho ter. aí pra esclarecer, porque tem o Humano Direito Mulher, por isso que eu vim de rosa, É. né? Tá, que as mulheres também têm força. E, As mulheres também e se podem se alguém unir. quiser entrar, pode? Claro que pode. Fazer parte da... Claro que pode. Fazer parte Todos disso. são Da organização. bem-vindos. São bem-vindos. Todos são bem-vindos. Vamos lutar junto nessa engrenagem, né? A gente é uma engrenagem, na verdade, né? A
gente trabalha que nem, por exemplo, tu tá trabalhando, tu paga os teus impostos, né? É cobrado isso de ti. E todos esses impostos que tu paga é para te beneficiar. Tu tem direito à saúde, saneamento básico e assim por diante, tudo. É teu direito, né? Nós que contratamos eles têm que entender isso aí. O vereador, o prefeito, o deputado federal, o deputado estadual, Ele todos gostou dessa pauta. quem contrata eles somos nós. Né? Eu quero deixar claro para o pessoal que está ouvindo nós aí, somos nós que contratamos eles. Então, nós somos o patrão. E eles são o quê? Eles são os nossos empregados. Porque nós pagamos, porque sai do nosso dinheiro. É do nosso bolso que sai. É isso que as pessoas não enxergam, as pessoas não vêem. É que nem, por exemplo, assim, as pessoas vão pedir, eu quero resolver um problema, mas não sabe o seu direito que tem. Então, tem que botar isso na cabeça. As pessoas têm que entender isso aí, gente. Nós somos os patrões, eles são os nossos funcionários. Entende? A casa é nossa. E se nós dar liberdade para aquele que a gente coloca lá, e ele tomar essa liberdade, ele vai tomar a tua liberdade, vai tomar tudo que é teu e acabou. É o que está acontecendo lá. Na verdade, hoje o poder público, né? Um deputado, um vereador, um prefeito, ele pode o quê? Apoiar vocês. Claro. Se ele quer o bem. Se ele Óbvio. quer... Se tem aquele vereador que cuida da área da saúde, eles podem se aproximar de vocês, então. Sim, óbvio. Ó, me ajudem nessa questão. Me ajudem Exatamente. nisso. A gente, na verdade, é para Exatamente. ajudar. Né? Na realidade, assim, aquele que faz a coisa correta vai vir pro nosso lado. Aquele que não está tão correto assim, né? Não quer vocês perto. Não quer nós perto. Ou quer dar um cala-boca, ou quer, só nos ajudar por um tempo. Não, aquele que realmente ama o que faz e luta pelo povo, ele vai querer estar do nosso lado. Vocês estão ativos em quantos municípios? Vocês atuam em Aqui todo o Rio no- Grande do Sul? Em todo o Rio Grande do Sul. Nós temos em 7 municípios hoje. Estamos abrindo mais um, que é Nova Petrópolis agora, e Gramado. E queremos abrir nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Pessoas Se que- assim, né, for possível, né? E você que está aí escutando, que não é aqui de Canoas e da região metropolitana e quiser fazer parte conosco, venha conosco. Você é mulher que está em casa, que muitas vezes não tem o que fazer, não acha algo para fazer, venha conosco. Venha conosco fazer a diferença. Venha conosco, porque tem muitas pessoas que acabam sofrendo de depressão, de angústia por não poder fazer nada. E eu digo para vocês, é a metade da cura de uma pessoa. É estar fazendo o bem. Ok. Então chegamos ao final de mais um Assuntos em Pauta com o Eduardo Miranda. E na semana que vem, direto de Gramado, né, ao vivo de Gramado, para o último programa deste ano. Mas ano que vem nós estaremos de volta. Obrigado. Nós Querem- que agradecemos e fica a Agradecemos dica aí, a a próxima oportunidade que tu quiseres me chamar, estou à disposição. Ok, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.